bom dia, sexto ano. Vamos lá, preparados para mais uma semana? Então vamos lá, hein? Vamos estudar esse conteúdo, vamos fazer os exercícios, vamos tirar dúvidas lá na nossa aula ao vivo, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas características do relevo brasileiro, como que nós podemos representar as altitudes do relevo, não só do relevo brasileiro, mas no mapa. Então eu quero que vocês peguem o livro lá na página 334 para acompanhar comigo aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, antes de entrar especificamente no assunto do relevo brasileiro, vamos falar das formas de relevo de uma maneira geral, tá bom? Então, em uma maneira geral, nós temos 4 formas de relevo no mundo, tá bom? De uma maneira geral. As depressões, os planaltos, as planícies e as montanhas, tá bom? Então vamos ver o que é cada uma dessas formas de relevo para que vocês consigam entender. As depressões, que são esse daqui que a gente está vendo primeiro, tá bom? Esse daqui. O que exatamente é a depressão? A depressão é uma parte mais baixa do que a parte que está ao redor dela. É como se fosse um buraco, tá? Então, ó, ela é mais baixa do que tudo que está ao redor dela. Então, vocês conseguem observar, ó, que aqui tá mais baixo do que tudo que está ao redor. Ó, aqui tá mais alto, olha lá no fundo tá mais alto também. Então, a depressão é uma área que tá mais baixa do que tudo que está ao seu redor. Existem 2 tipos de depressão, as depressões relativas e as depressões absolutas. As depressões relativas, elas estão situadas acima do nível do mar. E a depressão absoluta, ela está localizada abaixo do nível do mar. Então, ela é bem baixa, tá bom? Que é o que a gente chama de depressão absoluta, ok? Então, depressão é uma forma de relevo, que é o quê? Tudo que está, é uma região que é mais baixa do que tudo que está ao redor dele. É como se fosse um buraco, só que bem grande. Ok? Essas são as depressões. Os planaltos, vamos lá, ó, os planaltos, esse daqui. O planalto são as formas de relevo que são mais altas, tá? Normalmente elas vão ser mais arredondadas, ok? Aonde a gente vai falar que vai, né, que são áreas que onde sofreram intensos processos erosivos, tá bom? Então, por terem sofrido intenso processo erosivo, ela é um pouco mais baixa, ela não vai ser tão alta como, por exemplo, são as montanhas. As montanhas são aquelas regiões super altas, tá? Que a gente vai ver que uma característica importante das montanhas daqui a pouco. Mas o planalto são áreas, né, mais elevadas, que geralmente vão ter um topo um pouco mais desgastado, tá bom? Então aqui você pode ver, né, ó, tá vendo que elas são mais altas, mas elas não são tão elevadas. Quando a gente vê como, né, a gente observa lá o Himalaia, os Andes, que elas são tão altas que você tem neve no topo delas. Não é o caso, tá bom? Né, como ele fala que ela vai ter uma forma de relevo irregular, obviamente, né? E ela sempre vai ser um pouco mais desgastada. Então, geralmente, ela vai ser um pouco mais arredondada, né? Mais chapadinha, igual aqui, tá bom? Isso são os planaltos. Ó, lembra assim, planalto, tá bom? Então, planalto é a partezinha um pouquinho mais elevada, ok? As planícies, né? O nome já diz, plano, são as regiões mais planas que nós vamos ter, tá? Então, essa daqui, por exemplo, é o exemplo lá no Mato Grosso do Sul, tá joia? Desculpa. Que é uma região, se você observar aqui na imagem, olha, ela é completamente plana, tá vendo? Ó, você olha até o fundo, você não vê nenhuma formação mais elevada. Então, as planícies são as áreas mais planas do relevo que nós temos. E por último, nós temos as montanhas, ok? As montanhas são as regiões de maiores altitudes no planeta, não temos montanhas no Brasil, tá bom? No Brasil nós só temos essas 3 formas de relevo. As depressões, as planícies e os planaltos. Não existem montanhas no território brasileiro, tá? As montanhas, elas são regiões que são muito altas e geralmente elas vão ter esse formato pontiagudo, porque são áreas recentes, de formação recente do planeta. Nós chamamos essas regiões de dobramentos modernos. Precisa se ater a esse detalhe, não, que nós vamos estudar esse detalhe mais à frente, tá? Mas então vamos lá. O que você tem aqui de importante?
elas são extremamente altas e geralmente são pontiagudas. Elas são tão altas que vai acontecer isso aqui que eu falei com vocês. Normalmente você encontra neve no topo delas, justamente por serem regiões extremamente altas, ok? E lembrem desse detalhe, não existem formações montanhosas aqui no Brasil, tá? Esse daqui, meus amores, é o mapa do relevo brasileiro. Se vocês observarem, como aquilo que eu falei com vocês, que no Brasil nós só vamos ter planaltos, depressões e planície. Essa daqui é a distribuição de onde estão localizados os planaltos, né? Todas essas regiões laranjas no território brasileiro. As depressões são as regiões amarelas. E a planície são as regiões verdinhas, né? O litoral, né? A região do mar, a região mais plana, né? Ó, aqui, né? Na região centro-oeste brasileira, aqui na região norte do Brasil, né? Ao longo do rio Amazonas também, ok? Agora vamos ver na próxima página algumas maneiras de se representar a altitude. Então prestem atenção. Vocês podem acompanhar comigo lá na página 336. O que acontece? Para que a gente possa representar a altitude num mapa plano, então você pensa, eu vou representar uma montanha numa superfície plana. A gente vai usar basicamente duas maneiras de fazer essa representação. Ou a gente faz assim, por linhas, ou a gente faz representação por cor, tá? A cor eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, como que a gente faz essa representação? Vocês não precisam aprender a fazer esse tipo de representação. O que vocês precisam saber? Interpretar esse desenho aqui de baixo, tá? Então, quais são as duas informações que você precisa se ater para poder entender esse tipo de representação? Quanto mais próxima uma linha está da outra, tá vendo que aqui tá bem mais perto, uma linhazinha tá mais próxima da outra do que aqui? Aqui as linhas estão distantes. Então, quando as linhas estão próximas umas das outras, significa que essa região ela é íngreme. O que significa íngreme? Olha, que ela fica alta rapidinho, ó, de uma maneira brusca. Quando as linhas estão distantes umas das outras, significa que essa inclinação ela é mais suave, certo? Ela acontece de uma maneira gradativa. Então, olha aqui, ó, nesse caso, tá vendo? Ó, a inclinação, ó, ela vai de uma maneira mais suave, ok? E aqui, ó, ela é mais brusca, ó, sobe do nada, assim, ó, tum, fica alto, certo? Então, essa é a informação que você precisa ter. Você não vai precisar fazer isso daqui, tá? Assim, nas provas e tal no futuro. Às vezes até vai ter um exercíciozinho pra gente fazer. Mas o que você precisa entender é como que faz a interpretação, ok? Quanto mais próxima uma linha tá da outra, mais brusca vai ser essa inclinação, tá? E aqui, quanto mais distante uma linha está da outra, mais suave vai ser essa inclinação. Então, vamos olhar na próxima página o mapa que mostra a altura do território brasileiro por cor. Como eu falei com vocês, a gente pode fazer através daquelas linhas ou a gente pode usar as cores, ok? Então, esse daqui é o mapa do Brasil que mostra a altura do território brasileiro por cor. Quanto mais escura é a cor, mais alto é, tá bom? Os tonzinhos de verde, eles são regiões mais baixas, é sempre assim que a gente faz, ok? Então, quando você observa esse mapa, você vê que toda essa região aqui, ó, mais marronzinha, né, são as regiões mais altas do território brasileiro. E essa região aqui, ó, amareladinha e verde, são regiões bem planas, né, no território brasileiro, bem baixas, né? Então aqui, ó, são as regiões que vocês vão conseguir encontrar as altitudes mais expressivas, né, no território brasileiro, tá bom? Meus amores, estudem, façam os exercícios. E não esqueçam de tirar as dúvidas, né, na live na Microsoft Teams, tá? Um beijo, meus amores, e até semana que vem. Tchau!